Olá, bom dia. Solidariedade, história e novidades. A cobertura completa da Bus Brasil Tour, pela Itapemirim. A Metra moderniza a desinfecção de ônibus, terminais, garagem e centro de controle do corredor ABD. Os rodoviários do Espírito Santo sinalizam greve na Grande Vitória para a próxima quarta-feira. A ANTT apreende ônibus da Buser, em São Paulo. História e novas perspectivas, além da preocupação com a saúde e o bem-estar do próximo, marcaram mais uma edição da Bus Brasil Tour, neste sábado, 29 de agosto de 2020. O evento, que reúne apaixonados por transportes e consiste em visitas a garagens, pontos de apoio, terminais e sistemas por diversas regiões, é uma realização feita pelo Portal do Ônibus, que também é responsável por outro evento muito conhecido no setor, a BBF, Bus Brasil Fest, uma exposição de ônibus antigos e novos, cuja inclusão no calendário oficial de eventos do município de São Paulo, foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O encontro deste sábado foi realizado na Viação Itapemirim, uma das empresas rodoviárias mais tradicionais do país, fundada oficialmente em 4 de julho de 1953, por Camilo Cola. A solidariedade marcou a exposição, uma das características do evento. A edição teve 60 participantes, que doaram 63 quilos de alimentos encaminhados para as obras sociais da Paróquia São José, no Jardim Guançã, na zona norte da capital paulista. Além disso, 25 pessoas participaram de uma doação de sangue. Por causa da pandemia, os estoques nos bancos de sangue estão baixos. As pessoas estão com medo de realizarem doações, mas as autoridades de saúde garantem que em todos os hemocentros são tomados procedimentos de cuidado, e que os locais oferecem baixo risco de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com um dos organizadores, Juverci de Melo, os cuidados com o distanciamento social, uso de máscaras e higienizações constantes, foram exigências para a participação dos entusiastas, divididos em grupos. Como brinde, cada participante recebeu um kit que continha um frasco de álcool em gel e uma máscara. Até o almoço, uma feijoada oferecida pela empresa, teve essa divisão. O foco nas novidades, mas sem esquecer as marcas históricas da empresa, foi um dos marcos do encontro. Um dos destaques históricos foi o Colabus, fabricado pela Tecnobus, que foi a produtora de carrocerias da própria Itapemirim. Aqui no canal, já falamos desse ônibus, num dos vídeos mais recentes nossos. No primeiro comentário, vocês terão acesso a ele, para conhecerem o Colabus. Também foram destaques no evento, o Buscar Rodonave, e um Tecnobus Tribus 3, este pertencente ao colecionador Moisés, que comprou e preservou o exemplar. A Itapemirim não pertence mais à família Cola, e encontra-se desde 2016 em um processo de recuperação judicial, marcada por uma disputa por seu controle. Os responsáveis atuais pela empresa falaram da situação atual do grupo, e de perspectivas de renovações de frota e ampliação de negócios para outros ramos, além da criação de novos mercados rodoviários. A Metra, concessionária do corredor metropolitano ABD, que liga a capital paulista a municípios da região do ABC, informou que modernizou a higienização e a desinfecção dos ônibus e trólebus que opera. De acordo com a empresa, foram comprados a partir de abril novos equipamentos de nebulização dos veículos, tornando o procedimento mais eficaz. O equipamento consegue gerar uma névoa proveniente de um produto especial, e lança nanopartículas com capacidade de infiltrar em todo o ambiente, inclusive em áreas onde dificilmente uma limpeza convencional poderia alcançar. O produto químico é capaz de eliminar bactérias e vírus, inclusive os encapsulados, como é o caso do novo coronavírus, causador da pandemia de Covid-19. Os ônibus e trólebus são higienizados nos terminais, ao final de cada viagem, e também na garagem, segundo a Metra. A concessionária também diz que realiza os procedimentos dentro da garagem, tanto nas áreas de operação, manutenção e administrativas, terminais, e no centro de controle operacional. Nos departamentos internos, a desinfecção é feita todos os sábados.
Em 11 de junho de 2020, o Diário do Transporte mostrou que a empresa, além da nebulização com produtos especiais nos veículos, realiza a higienização do sistema de ar-condicionado com ozônio, mesmo método utilizado em hospitais. A Metra inicia nesta semana uma campanha, com cartazes nas traseiras dos veículos. As peças publicitárias trazem imagens dos veículos sendo higienizados com a nebulização. Com isso, o intuito é tranquilizar os passageiros, mostrando que os ônibus e trólebus passam processos de desinfecção. Muitos dos usuários que não embarcam nos terminais acabam não sabendo que os veículos são submetidos a esta higienização intensificada contra o vírus. Além disso, um outro objetivo, segundo a empresa, é disseminar a cultura dos cuidados e prevenção em relação à doença para a qual ainda não há vacinas ou remédios que sejam consenso entre a comunidade médica. O corredor ABD tem 45 quilômetros de extensão. O trecho principal liga São Mateus, na zona leste da capital paulista, ao Jabaquara, na zona sul, passando por Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo e Diadema, com 33 quilômetros, e há um prolongamento de 12 quilômetros, entre Diadema e a região do Brooklyn, na zona sul da capital. A demanda diária é de quase 300 mil passageiros em dias habituais, antes da pandemia. Em mais uma etapa da Operação Pascal, em São Paulo, na última sexta-feira, 28 de agosto de 2020, a Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou uma ação de fiscalização que redundou na apreensão de 4 ônibus que realizavam transporte clandestino de passageiros. Segundo a ANTT, a operação garantiu transporte seguro para 61 passageiros. Após a apreensão que ocorreu no Brás, os veículos foram conduzidos para a rodoviária do Tietê, para o transbordo dos passageiros para ônibus do transporte regular. A ação contou com apoio operacional do CPTRAN, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, e da Polícia Rodoviária Federal. Apesar da ANTT não mencionar abuser, fotos e vídeos produzidos e enviados pela agência, e notícias veiculadas pela TV Bandeirantes, comprovam a apreensão. A fiscalização acontece devido ao aumento das denúncias do transporte clandestino de passageiros entre estados durante a pandemia. Segundo informações colhidas junto à agência, os veículos apreendidos tinham como destino as cidades de Campo Grande, Belo Horizonte, Vitória e Tremedal. Durante a operação, foram encontradas irregularidades relacionadas à segurança, como condutor sem curso para condução de coletivos, bagagens no salão sobre os bancos, áreas envidraçadas com trincas e ausência de faixas refletivas. Segundo informa a ANTT, os infratores estão sujeitos a multa no valor de R$ 7.500, pelo transporte clandestino. Todos os veículos foram enquadrados na Resolução 4.287, de 2014 da ANTT, e apreendidos e encaminhados para um depósito credenciado da agência, por no mínimo 72 horas. A liberação está condicionada à comprovação do pagamento das passagens em empresa regular, bem como às despesas referentes às diárias de pátio e guincho. O valor total das autuações da ação de hoje foi de R$ 35 mil, diz o comunicado da ANTT. Os trabalhadores do sistema Transcol, na Grande Vitória, ameaçam deflagrar greve na próxima quarta-feira, 2 de setembro de 2020. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo, o Sindirodoviários, anunciou a paralisação por comunicado divulgado pelas redes sociais. O motivo é o atraso no pagamento de salários e benefícios. O comunicado informa ainda que a Grande Vitória pode ser a mais afetada pela mobilização, uma vez que o movimento afetará diretamente as empresas que integram o consórcio Atlântico Sul. Apesar da ameaça, o Sindirodoviários promete que manterá 30% da frota em circulação. Os consórcios Atlântico Sul e Sudoeste são responsáveis pela operação do sistema Transcol. O consórcio Atlântico Sul é composto pelas empresas Metropolitana Transportes e Serviços, Viação Praia Sol, Vereda Transportes Coletivos, Serramar Transportes Coletivos, Viação Serrana e Expresso Santa Paula. De acordo com o Sindirodoviários, o pagamento dos funcionários da Viação Metropolitana continua atrasado.
Como mostrou o Diário do Transporte, os rodoviários deflagraram uma greve na Grande Vitória, em 20 de agosto, quinta-feira passada. Na ocasião, os rodoviários da Viação Metropolitana e da Taboazeiro interromperam as atividades. Os motoristas da Taboazeiro voltaram às atividades depois de 3 dias de greve, restando apenas a Metropolitana paralisada. O movimento dos trabalhadores da Metropolitana foi encerrado no dia 26 de agosto. O Bom Dia Busão vai ficando por aqui. Nessa edição, você viu que a Itapemirim proporcionou a busólogos a Bus Brasil Tour. Você também viu que a ANTT apreendeu um ônibus da Buser em São Paulo. Você viu também que a Metra modernizou sua desinfecção em ônibus. Tenham todos um bom dia.